Gostaria de convidar todos vocês nesse momento que deixem as suas Bíblias abertas no Evangelho que nós lemos hoje, Lucas capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18. Esse vai ser o texto que nós vamos estar ministrando. Mas antes de começar a minha ministração, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, convidar que todos vocês abaixem suas cabeças. Vamos fazer uma oração pedindo para que Deus possa falar conosco, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai amado, por esse momento da palavra. Nós já lemos a Tua palavra, fomos ministrados por ela e agora a palavra será pregada. Pai amado, que nós possamos receber instrução dos céus, que nós possamos ser tocados por Tua palavra, que nós possamos ser tocados por Tua verdade. Nós te pedimos, Senhor Jesus, continue falando conosco nesse domingo de manhã, continue falando conosco por meio da Tua palavra, que nós possamos ser transformados, Pai amado, pela Tua verdade, que nós possamos, Pai amado, ser tocados por Ti, Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa, Pai amado, tocar em nossos corações, transformar quem nós somos, Senhor Jesus. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos em dezembro. Nós estamos em dezembro, e dezembro significa preparação para o final do ano. Nos trabalhos, nas firmas, as pessoas começam a planejar aqueles amigos ocultos, né? E que, vamos ser sinceros, ninguém gosta muito de participar. Eu, pelo menos, não gosto de participar de amigo oculto de trabalho. Mas todo ano tem. As confraternizações de fim de ano das nossas firmas começam a ser planejadas. E isso começa a ser um primeiro sinal de que o ano está acabando. Em dezembro, nós celebramos o final do ano com confraternizações. Essas que a maioria das pessoas dos trabalhos não gostam muito de participar, né? Afinal de contas, você não se sente muito livre para interagir, porque o teu chefe está bem aqui. Tanto que é comum nos trabalhos as pessoas planejarem confraternizações internas. A gente vai para o nosso grupinho de amigos e fala, não, vamos fazer um nosso aqui também. Ou então a gente se separa com os nossos grupos de amizade e faz uma festa dentro da festa, ou então marcamos uma outra festa para acontecer no mesmo momento. Dezembro é um mês de confraternizações. O clima de dezembro é marcado por essas festas de final de ano. Além disso, dezembro nós temos as festas familiares e conhecidas, como a festa do Natal, que nós celebramos todo dia 25 de dezembro, com nossas famílias, com bastante comida, com bastante presentes. Nós também temos a festa do Réveillon, em que nós também temos muita comida, nós esbanjamos bastante, nós nos alegramos muito. Dezembro é um mês de festança para todas as pessoas do Brasil. Além disso, nós observamos em dezembro as manchetes no jornal dizendo que o mercado começou a ficar aquecido. Notícias sobre a expectativa do mercado, de que ele arrecade bilhões de reais com compras de presentes que vão ser ofertados. Nós começamos a ver sempre aquela mesma manchete, aquela mesma notícia no jornal, em que nós temos um jornalista dando uma volta na 25 de março, lá em São Paulo, ou nas ruas do Brás, para mostrar as pessoas comprando presentinho para suas crianças. O mercado fica aquecido. Além disso, diversas pessoas conseguem oportunidades de emprego nesse período do ano. O mercado de trabalho cresce e muitas pessoas arranjam empregos que, mesmo que sejam temporários, elas têm expectativa de que esse emprego possa se tornar um emprego efetivo. O clima de dezembro é um clima de festividades. É um clima de festividades. Além disso, falando em festas em dezembro, existem os debates do final de ano que toda vez ressurgem. No final do ano nós temos sempre aquela pessoa que vai contar a piada do pavê. E antes de essa pessoa contar de fato a piada do pavê, tem aquela pessoa que fica falando, quer ver que o tio João da Silva vai contar a piada do pavê? Que tem sempre aquela pessoa, o profeta, que sabe, está chegando a piada, é agora, que fica esperando a piada ser contada, e parece que tem essa expectativa, a piada está chegando. Além disso, nós temos o grande debate mais polvoroso do final do ano, que é o debate da uva passa. Pode uva passa no arroz? Não pode. Pode uva passa na farofa? Não pode. E aí eu pergunto para você, você é
a pessoa do time da uva passa ou não? Eu, particularmente, sou do time da uva passa. Eu passo o ano inteirinho comendo arroz sem uva passa, e eu quero uva passa no final do ano, porque é a marca registrada. E você que faça um outro arroz para você, não vem tocar no meu arroz com uva passa. E não tem a mesma coisa. As pessoas fazem agora um arroz, deixam a uvinha passa numa tigelinha para a pessoa colocar. Não fica a mesma coisa. Eu só como isso 2 vezes por ano. E você não gosta, o problema é seu. Tá bom? Então, eu sou essa pessoa. Né? Essa é a minha opinião sobre uva passas. Não sei a opinião de vocês aí embaixo. Mas, além disso, a gente começa a ter um debate sobre... Principalmente é muito típico de redes sociais, em que as pessoas começam a denunciar que nessas festas de fim de ano é um período de hipocrisia. E eu vou encontrar aquele tio chato que eu não suporto mais, porque eu briguei com ele por causa de política, porque política é a coisa que mais faz a gente ter problemas com os outros hoje em dia. Saudade quando era futebol, quando era intriga por causa do Flamengo e do Vasco, do Botafogo, ou no meu caso, há muito tempo atrás, o Inter e o Grêmio lá. Enfim, histórias do passado. Irmãos, essa tensão chega, ela cresce. E sobre a hipocrisia do Natal, eu até tenho uma dica. Às vezes é melhor que alguma coisa comece da forma hipócrita mesmo. Você se relaciona mesmo não querendo. Quem sabe, de alguma forma, esse seu não querer possa se transformar em algo bom. Algo que começa até mesmo por uma motivação errada pode ser transformado em uma relação boa, frutífera, agradável. Então, dê uma chance. Quem sabe você possa se reconciliar com aquela pessoa que você não suporta na sua família. E quem sabe vocês tenham mais em comum do que vocês conseguem imaginar. Então, vamos nos relacionar com nossos familiares, vamos dar uma chance. Esse é o clima de dezembro. Um clima de festividades. Festividade no trabalho, festividade na família, festividade no mercado de trabalho, festividade no mercado de vendas, o mercado fica extremamente aquecido. Esse é o clima de dezembro. Mas algo diferente é vivido na igreja em dezembro, pelo menos no começo de dezembro. O calendário cristão e o cristianismo nos últimos 2 milênios olham para esse período de dezembro de uma maneira diferente. Nós estamos, nesse momento, no advento. E eu fico muito feliz que o advento esteja cada vez mais se tornando popular entre cristãos evangélicos. Eu consigo observar aqui e ali alguns cristãos evangélicos começando a tocar no tema do advento, que eu considero algo muito bom, e essa popularidade vem crescendo, mesmo que seja ainda um pouco tímida. Algo está acontecendo. Mas o mais importante precisa ser dito, meus irmãos. O advento não é uma espécie de prévia do Natal. O advento não é um pré-natal. O advento que nós devemos observar, e eu gostaria que vocês percebessem, tentem se lembrar das leituras que nós fizemos nos últimos 3 domingos. Se vocês observarem bem, o advento tem 4 domingos, e 3 desses 4 domingos, o tema principal não é a vinda de Jesus no passado para nascer como um bebezinho em Belém. Vocês perceberam? Dos 3 domingos que nós tivemos de advento até aqui, e em todos os anos é assim, o grande tema do advento não é a vinda de Jesus no passado, é a vinda de Jesus no futuro. É a vinda de Jesus no futuro. O advento, meus irmãos, ele tem muito mais a ver com o livro de Apocalipse do que com a imagem de Jesus, do menino Jesus, numa manjedoura, cercado de animais fofinhos, com a Santa Família ali do lado. Aquela imagem bonita, cheia de anjinhos em voltas, amigáveis. Essa imagem tem espaço no advento, e o 4º domingo do advento está aí para isso. Mas os outros 3 domingos do advento tem muito mais a ver com a vinda de Jesus e com o livro de Apocalipse do que com Jesus na manjedoura. Além disso, meus irmãos, o advento ele não marca o final do ano para os cristãos,
Eu não sei se vocês perceberam, mas para nós, de acordo com o calendário cristão e aqui na igreja, o ano de 2025 já começou. Nós já fizemos a nossa virada do ano. Nós já estamos vivendo um novo período. Nós estamos no início de um novo ano, e esse convite para esse novo ano que já começou, convida todos os que são cristãos a vivenciarem com um período contra a maré celebrativa da nossa cultura atual. Existe espaço para celebração, mas não é agora. O ano cristão já começou, e o momento de festejar, ele é protelado para o Natal, dia 25 de fato, não agora. O momento da festa é logo adiante, não agora, pelo menos na igreja. O advento não nos convida a celebrar nostálgicos olhando o ano que já passou. O advento convida os cristãos a olharem para o futuro, para frente, para a vinda de Jesus Cristo. E enquanto essa vinda de Jesus não acontece, nós devemos nos preparar. No advento, o cristão é convidado a se preparar, a estar atento, a estar alerta, a vigiar. Não é por acaso que a cor que adora no advento é o roxo, como nós temos nas nossas velas aqui. Essa é a cor que transmite a ideia de penitência. E para a ideia de preparar-se para a chegada de algo que está próximo, a cada domingo, uma vela do advento é acesa. E você pode observar que nós temos um encadeamento. No primeiro domingo, a primeira vela foi acesa. No segundo domingo, a segunda vela roxa foi acesa. E no terceiro domingo hoje, terceiro domingo do advento, nós temos uma terceira vela que é acesa. Só que, curiosamente, se vocês podem observar, essa terceira vela não é roxa. Essa terceira vela, ela é rosa. Essa terceira vela é rosa. Isso tem que convidar a gente a entender que o período do advento, essa estação do advento, por mais que ela seja marcada pela noção e pela ideia de espera, de penitência, um período difícil, ela ainda existe, ela ainda possui espaço para alegria. Existe alegria na espera. Por isso que no terceiro domingo do advento, a gente muda um pouquinho e coloca um tom de rosa. O tom do rosa no meio do roxo vem para nos comunicar isso. Existe alegria na espera. O roxo, que é a cor comum da quaresma e do advento, ela é invadida pelo rosa, que simboliza a alegria, porque nós temos que saber que nós vivemos uma vida de advento hoje, porque nós somos as pessoas que esperamos a Jesus, e por isso nós ainda enfrentamos sofrimentos, por isso nós choramos, por isso nós enfrentamos dificuldade na nossa vida, mas mesmo assim, por mais que exista dificuldades, dor, choro na nossa existência, ainda existe espaço para se alegrar, para se divertir, para amar, para abraçar, para fazer amizades, até mesmo para celebrar. O rosa está aqui para nos ensinar que a vida vai muito além da dor. A vida aqui e agora. O advento é essa metáfora da nossa vida como cristãos, que olham para o futuro esperando o reino de Deus e romper, a chegada do reino de Deus, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, onde a morte não imperará mais. E na vida, por mais que exista choro, dor, há também espaço para alegria. Além disso, não sei se vocês já perceberam, aqueles que conhecem o calendário cristão, nós sabemos as estações do ano cristão são o advento, o Natal do nascimento de Jesus. Nós temos a Epifania, que celebra a manifestação de Jesus. Nós temos a preparação para a Páscoa, que é a morte de Jesus. Nós temos o tempo comum, em que nós celebramos a vinda do Espírito Santo e Jesus como Rei, sentado aos céus, e diversas festas. Mas no advento é um único período,
em que Jesus está, entre aspas, ausente. Jesus está para vir, Ele está chegando, mas Ele ainda não chegou. E quando nós olhamos para a coroa do advento, é como se isso servisse como um relógio. A cada vela que nós acendemos, nós podemos observar que nós estamos mais próximos. Daqui a pouco a quarta vela será acesa e daqui a pouco a luz vai chegar de fato, de uma vez por todas. E, de qualquer forma, essa menção, essa ideia de Jesus está ausente, mas Ele é alguém que está chegando, quando nós olhamos para o nosso cronômetro, que é a coroa do advento, nós somos aquelas pessoas que se preparam para que Ele venha até nós. Nós nos preparamos porque Ele vem. E de qualquer maneira, durante o advento, nós devemos entender que nós devemos nos preparar para a chegada do Senhor. E falando em se preparar para a chegada do Senhor, é por isso que no advento, todo ano no advento, nós temos um encontro com uma figura estranhíssima que aparece nos evangelhos: João Batista. Lucas esconde um pouco as estranhezas sobre quem é essa pessoa, João Batista. Os outros evangelhos deixam um pouco claro e fazem questão de falar o quão João era uma pessoa estranha, que se vestia com roupas exóticas e tinha uma alimentação ainda mais exótica e que caminhava para lá e para cá, causando problemas. Lucas está mais interessado em falar sobre como João Batista tem um nascimento tão miraculoso quanto o nascimento de Jesus Cristo. João Batista é aquele que veio de pais e mães que tinham ventres como que mortos. E ele é o ventre daquela mulher, Isabel, ressuscita e o bebê pode nascer. Os efeitos da morte no ventre de Isabel são revertidos e o ventre que não gerava vida passa a gerar vida, e João Batista vem e João Batista nasce. Lucas não gasta uma linha sequer falando sobre a alimentação de João Batista, sobre as vestes dele. Lucas está mais preocupado em falar sobre essa pessoa que nós encontramos todo advento. A figura e o personagem principal do advento, que é aquela pessoa que prepara o caminho do Senhor, que é João Batista, e por isso nós nos encontramos com João Batista todo advento. Esse personagem principal é aquele que nós nos encontramos hoje. A leitura sobre as palavras de João Batista aconteceu tanto no domingo passado, quanto nesse domingo no Evangelho de Lucas. E de acordo com Lucas, João Batista era alguém que percorria toda a região do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas associa João Batista com a profecia de Isaías capítulo 40, em que diz que uma voz surgiu no deserto, clamando: preparem o caminho para o Senhor. Uma voz dizendo para todas as pessoas que um caminho deveria ser preparado, um caminho para uma entrada triunfal, a entrada triunfal de um rei, mas não de um rei qualquer. É o próprio Yahvé, o Senhor das Escrituras, o Deus do Antigo Testamento, Ele que é dito durante todas as profecias que Ele viria ao encontro do povo de Israel. João Batista é a voz falando: Ele está chegando. Lucas diz que essa profecia se cumpriu em João. E o que João faz então para preparar o caminho para que o Senhor venha? João Batista começa a pregar um batismo. Ele começa a pregar um batismo afirmando que as pessoas deveriam se batizar. Elas deveriam tomar um batismo que, pelo que nós podemos entender no Evangelho de Lucas, era um batismo que conferia a purificação das impurezas, das impurezas que surgiam por causa do pecado. Era literalmente um batismo que trazia o perdão dos pecados, conforme o linguajar que os evangelhos utilizam. Você era batizado e você era limpo das impurezas que os pecados colocam dentro de nós. Porque o pecado, para o povo do Antigo Testamento, muito mais do que uma listinha e um peso, ou uma contagem de erros, o pecado cria impureza, e expiação
significa purificação no Antigo Testamento. E para João, o batismo é limpeza. Você limpa aquilo que está sujo. E assim você é perdoado. Essa noção de pecado como sujeira e expiação como um detergente que purifica está presente também no Novo Testamento e no apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3. E João convida as pessoas para que elas se purifiquem, para que elas fiquem limpas. Isso significa que elas estão perdoadas de seus pecados e dessa forma elas estarão prontas, preparadas para a chegada do Senhor. E Lucas nos diz no versículo 7, João dizia às multidões que chegavam e que a ele eram batizadas: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzi, pois, frutos dignos de vosso arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Essas eram as palavras de João Batista. Palavras duras. Não sei se João Batista chegou a fazer um curso de homilética no seminário. Que a gente tem que falar a verdade para as pessoas, mas a gente tem que também saber como se comunicar com elas. A gente aprende isso no seminário. Eu acho que João Batista não fez seminário, não fez faculdade de teologia. Porque ele não aprendeu, ele não teve um professor de homilética. Que um professor de homilética poderia muito bem ensinar a João Batista que para pregar a palavra a gente tem que tomar certos cuidados. O primeiro cuidado é não perder o ouvinte. E o João Batista já começa chamando as pessoas de raça de víboras. Olha que absurdo. João Batista não foi para o seminário. Que absurdo. Meus irmãos, essas palavras de João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E vocês estão achando que só porque vocês são descendentes de Abraão e do povo de Israel, vocês estão dentro do povo que será salvo no final dos tempos? Vocês estão enganados. Deus pode fazer com que até mesmo uma pedra se torne filho de Abraão. Não fujam. E ele ainda fica tocando nesse assunto de fogo. Meu amigo, a gente até fala sobre fogo, mas é fogo do Espírito Santo. Se tem que falar do inferno, a gente fala do inferno, mas a gente tem que começar quase que pedindo desculpa, envergonhado, sabe? A gente aprende desse jeito. Mas João Batista, ele não foi para o seminário. Eu não sei como é que João Batista se tornou um pregador famoso, porque não faz sentido nenhum. Um homem gritando pelas ruas não, no deserto, no meio do nada, gritando para lá e para cá, chamando as pessoas de raça de víboras e falando para as pessoas que a descendência delas, que era aquilo que as pessoas mais prezavam como identidade nacional do povo de Israel, não tinha valor nenhum perante Deus, falando: vocês têm que se arrepender daquilo que vocês estão fazendo, e senão vocês vão ser queimados no fogo como galhos velhos e secos. Esse tipo de mensagem não faz sentido fazer sucesso, mas fez um sucesso enorme. E multidões iam em direção a João Batista. Eu não sei o que João Batista tinha, mas ele tinha alguma coisa. Talvez isso tenha a ver com a origem de João Batista celestial, em que o próprio Deus estava envolvido, não sei, porque não faz nenhum sentido. Deve ter a ver com essa história de Deus aí, né? Deus ter preparado ele desde o ventre de Isabel, ou ele ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua própria mãe, que ao ponto que ele, como um bebê, no ventre da mãe, conversou com Jesus no ventre de Maria também. Porque esse tipo de coisa, pregadores aprendem que não é muito legal. Pregadores aprendem que não é... A gente tem que evitar esse tipo de assunto. Mas João não evita. João vem com palavras duras, João vem com palavras fortes, João vem com palavras pouco convidativas para as pessoas, mas mesmo assim
as pessoas, de acordo com Lucas, vão em direção a João. E elas vão até aquela pessoa que estava pregando sobre o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E elas estavam se batizando. A mensagem de João estava dando certo. E aí, João pregava sobre arrependimento, sobre o que as pessoas deveriam fazer. Você deve se arrepender. Não confie que a sua descendência, que a sua origem é o suficiente para te colocar dentro do povo que será salvo no final dos tempos. Não confie nisso. Não coloque sua confiança nisso. Você tem que se arrepender. E aí, eu tenho que perguntar, beleza, isso significa que todos têm que se arrepender, correto. Mas o que arrepender-se significa? O que significa se arrepender de fato? O que João quer dizer com arrependimento? O que é se arrepender? Arrependimento, eu aprendi assim. Arrependimento não é você ter um sentimento de tristeza no fundo do meu coraçãozinho. Não é você ficar tristinho depois de ter feito alguma coisa errada. Arrependimento não é o sentimento que eu sinto de, puxa vida, pisei na bola de novo. Galera, errei, fui moleque, foi mal. Eu fiz de novo, né? Não devia ser assim. Gente, perdão aí, pisei na bola. Eu reconheço, eu fiz algo errado. Foi mal. Arrependimento não é ter esse sentimento ruim, assim, essa dorzinha no coração, dentro de nós. Arrependimento não é um sentimento, não é o que a gente sente dentro de nós. Não é só sentir, desculpa galera, foi mal, aquela dorzinha no coração, fazer aquela cara de gato de botas do filme do Shrek, sabe? E pronto, fiz minha parte, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, eu estou arrependido. Parece que Lucas, ao descrever as palavras de João Batista, demonstra que arrependimento é outra coisa. Arrependimento é outra coisa e tem pouco a ver com o que a gente sente no nosso coração. Tem muito mais a ver arrependimento com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para reparar os nossos erros, corrigir aquilo que está errado, restaurar aquilo que a gente quebrou. Arrependimento tem muito mais a ver com a nossa prática cotidiana do dia a dia de agir corretamente e mudar o caminho que nós estávamos seguindo, em que nós fazíamos algo mal. Ou como nós oramos na nossa oração, aquilo que nós fazemos de errado ou aquilo que nós deixamos de fazer, que é correto. E Lucas, então, descreve João Batista se direcionando a diversas pessoas, contando para elas o que o arrependimento, como o arrependimento se parece para cada um desses grupos. No Evangelho de Mateus, as palavras de João Batista são direcionadas contra os líderes religiosos. Aqui no Evangelho de Lucas, é para as pessoas com a qual Lucas mais está interessado em descrever durante todo o Evangelho. Você vai observar esses públicos diferentes na nossa leitura a partir do versículo 10. O primeiro desses públicos é a multidão. Nos versículos 10 e 11 nós encontramos o seguinte: então as multidões lhe perguntavam, o que nós devemos fazer? Ele respondia, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem alimento, faça o mesmo. O que essas multidões deveriam fazer? Elas deveriam se desapegar dos seus bens, das suas posses, dividir com quem não tinha, elas deveriam alimentar aquele que não tinha nenhum alimento. Quem são as multidões? As multidões são as pessoas com as quais Jesus vai interagir durante todo o Evangelho. São aquelas pessoas que vão chegar aos pés de Jesus pedindo para ser curadas. São aquelas pessoas que vão chegar perante Jesus tendo pessoas endemoniadas dentro de si.
As multidões no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas são um personagem como um todo. E esse personagem como um todo pergunta: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é desapegar daquilo que eu tenho e dar ao próximo. É alimentar aquele que não tem alimento para si. Mas então, um segundo grupo surge. Um segundo grupo que é muito famoso no Evangelho de Lucas, principalmente. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E João lhes respondeu: não cobreis mais do que está prescrito. E assim, eu não sei vocês. Tudo bem, João, ter uma mensagem para a multidão, para o povo pobre de Israel, para as pessoas que estão ali sofrendo no cotidiano, naquela nação que era escravizada por Roma, que era roubada pelo Império Romano, aquelas pessoas que tinham a sua liberdade suprimida por um império muito mais forte e maior que era externo a eles, que não permitia com que eles cultuassem de uma forma plena, correta, que tomava o dinheiro deles, que fazia com que aquela multidão, no povo de Israel, 95% do povo fosse pobre, oprimido. Mas assim, tudo bem João falar com o povo, multidão, mas com publicano? Sério mesmo, João, tu vai se queimar. Tu está falando com publicanos, os publicanos não são aqueles judeus que eram mal vistos por toda a sociedade, justamente porque eles abandonaram as suas raízes. De certa forma, isso significa que eles abandonaram a própria lei para se virar, para trabalhar para o povo gentil e impuro de Roma. Eles se alinharam a Roma para tirar impostos dos seus irmãos. Eles são traidores da pátria. Eles estão extorquindo o seu próprio povo. Isso é gente que não deveria nem se falar. Olha que tipo de gente horrível. Aquela pessoa que vai na porta da tua casa, que deveria estar contigo, e ela está tirando do que é seu, trabalhando para aquele que quer destruir a sua vida. É sério que você quer andar com publicanos? E dar uma oportunidade dessas pessoas se batizarem? Isso significa que se essas pessoas se batizarem, elas vão estar limpas dos seus pecados e vão poder fazer parte do povo que vai ser salvo no final. João, cuidado com esse negócio, cuidado com essa história aí, João. Mas parece que até a outra pessoa que vem depois dele, no Evangelho de Lucas, tem a mesma atitude e escandaliza muita gente por causa disso. Por mais que essas pessoas, traidores da pátria, fossem alguém que para o povo de Israel não havia esperança nenhuma, e vamos ser sinceros, se um publicano moderno estivesse na sua frente hoje, você também acharia que essa pessoa não tem esperança nenhuma. Mas João não. João falou: você também tem acesso ao batismo. O que você tem que fazer? Não cobrar as pessoas além do devido. Não enriquecer ilicitamente. Não roubar, não extorquir os seus irmãos. Agora, você assumiu um compromisso com Roma, continue. Ele nem pede para abandonar o emprego, olha só. Arranca esse emprego, arranja outro emprego, João. Esse trabalho não está com nada. Seu publicano. Mas ele falou apenas: não extorca as pessoas, não faça extorsão. E por fim, o terceiro grupo que surge no versículos 14 e 15, alguns soldados perguntaram: e nós? O que devemos fazer? E ele lhes disse: de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso salário. Agora já é demais. Uma coisa é João Batista se direcionar aos publicanos, né? Que é assim, eles pelo menos nasceram, foram circuncidados, eles abandonaram tudo, mas a gente até consegue dar uma segunda chance para esse pessoal aí, né? Vamos dar uma chance, volta para cá para o povo de Israel, vem se redimir. Agora soldado romano,
João, essas pessoas são eles que estão nos violentando todos os dias nas ruas das nossas cidades. Belém, na Galileia, na Judéia, na Idumeia, em todas as regiões. Essas são as piores pessoas que caminham entre nós, aquelas que têm armas e que são contra nós, porque elas estão trabalhando não pela nossa segurança, não pelo nosso bem, elas estão trabalhando para o império. Elas são quem nos domina, elas estão a serviço do império que nos maltrata, que nos faz extorsão. Elas são as pessoas que matam judeus. Essas são as pessoas que colocam judeus rebeldes, que só querem libertar a sua nação para viver em paz novamente, em cruzes. É sério que você quer falar com soldados romanos e dar uma chance para eles também, João? Aí já é demais. Porque nem mesmo judeus esse povo é. Não faz nem sentido você trocar alguma ideia com esse pessoal aí, falar assim, vocês aí, a hora de vocês vai chegar, por favor, vai embora. Isso que você devia falar para eles, João. Mas João dá um espaço até mesmo para gentios. João parece que prevê um movimento que vai acontecer no ministério de Jesus e, mais importante ainda, vai acontecer no ministério da igreja, no livro de Atos, em que gentios, um povo impuro, de nascimento impuro, vai ser purificado e fazer parte do povo de Deus, sem precisar deixar de ser gentil. Eles vão ser purificados de outra forma e fazer parte do povo de Deus, meio que como um anexo, um apenso, entrar para o povo de Israel e se tornar um povo ainda maior, o povo que é chamado de igreja. Parece que João já estava prevendo esse tipo de coisas. E João também fala, o arrependimento para vocês tem 3 etapas. Não tomem nada de ninguém à força, não façam denúncias falsas e, mais importante, contentei-vos com o vosso salário. Eles também têm algo com que se arrepender. Eles também têm a oportunidade de se arrepender. E João dá chance para que a multidão, publicanos, pessoas ruins e pessoas piores ainda, soldados, tenham acesso ao batismo de arrependimento para perdão dos pecados e possam fazer parte do povo de Deus. Uma atitude radical de João Batista. E o Evangelho continua nos contando ainda que pessoas iam até João Batista, na esperança de que ele fosse ungido, prometido por Deus, na esperança de que ele fosse o Messias, na esperança de que ele fosse o Cristo, mas ele não era. João disse a todos, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga jamais. João admite, eu não sou ungido, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, estou apenas preparando o caminho para que ele possa chegar. Ele estava apenas preparando o caminho. E a mensagem da preparação do caminho para a chegada do Senhor diz respeito e tem relação com o nosso arrependimento. O arrependimento para a multidão tinha a ver com uma coisa, o arrependimento para os publicanos tinha a ver com outra coisa, o arrependimento com os soldados tinha a ver ainda com outra coisa. E aí eu pergunto, e se João Batista estivesse aqui hoje, diante de você, para cada pessoa, para cada grupo, João Batista falava, você tem que se arrepender disso, você tem que se arrepender disso, e você tem que se arrepender disso. E se João Batista estivesse diante de você hoje, do que você teria que se arrepender? Quais as práticas que você tem, que tem causado mal? E não ache que você não causa mal. Às vezes a gente faz o mal e nem percebe. Tanto que nós pedimos perdão pelas nossas ações e pelas nossas omissões. Por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu deixei de fazer. E nós fazemos o mal e às vezes a gente é muito pietista e pensa muito na nossa prática, do que acontece no nosso coraçãozinho. Mas às vezes a gente tem que pensar nisso que acontece, nos sentimentos dentro de nós, isso não está fora, tá bom? Os nossos sentimentos também
são um tema do Evangelho, mas a nossa prática, e principalmente aquilo que a gente deixa de fazer. Se você é alguém da multidão, você vai perceber que os pecados da multidão eram praticamente ações que eles não faziam. Eles viam o pobre, e não é que eles chutavam o pobre na rua, empurravam o mendigo. Ele simplesmente ignorava. Ele não se importava. Omissão. Talvez o grande erro na nossa vida, o grande pecado que nós tenhamos que nos arrepender, sejam as nossas omissões. Seja aquilo que a gente não faz. E esses são os pecados mais perigosos, porque às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente só percebe que a gente está fracassando quando a gente vê outra pessoa fazendo e você fala, meu Deus, eu nunca fiz isso. Eu nunca nem me importei. Se eu pensar bem, eu vejo a pessoa na rua, eu tenho nojo dela. Ela vem falar comigo, eu fico todo duro, dou um passo para trás. João, talvez você seja alguém que esteja fazendo alguma coisa. Talvez você esteja fazendo alguma coisa para alguém, determinadamente ou não. Talvez seja alguma coisa que você faz, só que só você faz. Do que você tem que se arrepender? De alguma forma, eu posso dar uma dica para vocês. Todas essas pessoas para as quais João Batista falou, ele falou sobre dinheiro. Não sei se vocês perceberam. Dinheiro e posse. Dinheiro e posse. Uma dica importante é que a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com as nossas posses, e eu posso estender um pouco mais, a nossa relação com a imagem que nós temos de nós mesmos, a nossa relação com a imagem que a gente quer transparecer para as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente quer transmitir para as pessoas no trabalho, na nossa família, até mesmo para nós mesmos, na internet, nas redes sociais, não sei, no trabalho, na faculdade, o nosso status, a nossa imagem, se importar com essas coisas, muito mais do que com pessoas. Às vezes a gente se importa muito e valoriza muito esses bens intangíveis, como a nossa imagem, como a nossa moral, né? E não estou falando para você agir de forma imoral aí, mas a forma como as pessoas vão ver você lá fora, do que com o próximo. E significa que nós estamos amando mais a minha imagem, o meu status, meus bens, minha moral, o meu dinheiro, minha posição na sociedade, o meu trabalho, o meu conforto, do que o próximo. E de alguma forma, isso é amar mais as coisas do que amar mais as pessoas e amar a Deus. Isso significa que nós estamos colocando coisas ou a imagem que nós temos de nós mesmos no lugar que as pessoas deveriam ter em nossos corações, em nossas vidas, em nossa prática do dia a dia. Meus irmãos, a mensagem de João Batista é a mensagem que prepara o caminho para a chegada do Senhor. E como vocês podem ver, o nosso Senhor está chegando. Tanto para a celebração do Natal, o Natal está próximo. Falta mais uma vela e depois é Natal. O Senhor está próximo. A cada dia que se passa, a vinda dEle se torna mais presente no nosso meio. João Batista prepara o caminho para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, tanto a revelação de Jesus para o povo de Israel, quanto a vinda do Senhor no fim dos tempos. A mensagem de João Batista é extremamente atual. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista é uma mensagem de advento. A mensagem de João Batista, do advento, é a mensagem de que um dia o nosso Senhor vai voltar. Como Ele vai nos encontrar quando Ele voltar? Como nós estaremos? Meus irmãos, a minha oração é para que nós estejamos prontos, amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti nesse momento.
Tu que és aquele que se revelou no passado, Tu que és aquele que nasceu em Belém, o Verbo que se encarnou e habitou entre nós e fez o bem a todas as pessoas enquanto caminhou no meio do Teu povo. Tu és aquele que vem até nós hoje, em nossos corações. Tu és aquele que vem até nós hoje, no advento de Cristo, quando nós participamos da Eucaristia e dos sacramentos. Tu és aquele que virá no final dos tempos, em glória, em carne e osso, para nos encontrar, para nos reunir de fato, para que nós possamos nos banquetear na Tua presença. Tu és aquele que vem. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue vindo até nós, que o Senhor continue nos alcançando, que o Senhor continue nos transformando, que nós possamos ser transformados, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos nos santificar, que nós possamos ter uma vida mais plena, correta, digna, que transmita os valores do Seu reino, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ser mais parecidos contigo. Age em nosso meio, muda quem nós somos, muda o nosso dia a dia, a nossa vida, que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, como eles devem ser amados, como a nós mesmos. Senhor Jesus, ajuda-nos a nos arrepender, que o Teu Santo Espírito faça isso, que o Teu Santo Espírito mude quem nós somos. E se eu oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre, haja. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, amém. Amém.